Disse a Josué, capítulo 8: Agora não há mais motivo para medo. Convoque todos os seus soldados e retornem para Ai. Vou entregar o rei de Ai, o seu povo, e a sua cidade e a sua terra nas mãos de vocês. Faça a cidade de Ai ao seu rei o mesmo que você fez com Jericó e o seu rei. Mas dessa vez, vocês poderão saquear os bens e o gado. Aproveitem. Armem uma emboscada atrás da cidade. Quer dizer que Deus de Israel, ele dá estratégia para a guerra. Se o Deus de Israel orientou Josué e a nação de Israel para ter estratégias para fazer guerra, que naquela época as guerras eram as negociações. É uma negociação rude, mas eram as negociações. Por que o Deus de Israel era capaz de dar orientação de como fazer guerra? Vocês vão fazer uma emboscada por trás, deu uma estratégia. Lá em Jericó, vocês vão cercar 7 vezes. Deu as estratégias, deu a fé, deu a visão, deu a palavra. Ele não vai ser capaz de orientar como você estabelecer um negócio, um plano de negócio, um projeto, um empreendimento, um acordo, uma compra, uma venda de um imóvel, de um ativo, de uma ação. Enfim, se o Deus de Israel é capaz de dar orientação para a arte da guerra, pode ter certeza que ele é capaz de orientar também nos negócios, que é a maneira de fazer acordos hoje. Versículo 3 ao 8. Josué e todo o povo se preparavam para marchar contra Ai. Josué escolheu a 30.000 homens valentes, todos guerreiros, e os enviou à noite com a seguinte ordem: atenção! Armem uma emboscada atrás da cidade. Cheguem o mais perto que puderem. Estejam alertas. Eu e os soldados que estiverem comigo nos aproximaremos da cidade pela frente. Quando eles saírem para nos atacar, como fizeram antes, nós fugiremos. Eles nos perseguirão, abandonando a cidade. Enquanto estivermos fugindo, eles dirão: este povo está fugindo como da outra vez. Esse será o sinal para vocês saírem de emboscada e invadirem a cidade. O Eterno, seu Deus, entregará a cidade de bandeja em suas mãos. Depois de entrarem na cidade, ponham fogo em tudo. O Eterno ordenou, então obedeçam. Agora vão, já dei as ordens. Josué os despediu. Eles armaram a emboscada, aguardaram entre Betel e Ai, a oeste de Ai. Josué passou a noite com o povo. Ele se levantou bem cedo e passou as tropas em revista com a ajuda dos líderes de Israel, conduziu os soldados até Ai. O exército marchou até ficar à vista da cidade e acampou ao norte de Ai. Havia um vale entre eles e Ai, para armar a emboscada entre Betel e Ai. A oeste da cidade, Josué tinha enviado cerca de 5.000 homens. Eles estavam todos preparados para o combate. As tropas principais ao norte da cidade e a emboscada a oeste. Josué passou a noite no vale. Interessante que Deus preparou a maneira de vencer os inimigos entre Ai e Betel. Ai significa ruínas, Betel significa casa de Deus. Então, entre a ruína e Ai está a virada de Deus nas nossas vidas. Pega esse golden código aí. Versículo 14. Então, quando o rei de Ai percebeu tudo isso, os homens da cidade não perderam tempo. Eles, o rei e suas tropas, saíram logo de madrugada para atacar Israel em um campo a caminho de Arabá. O rei não tinha percebido a emboscada armada contra eles atrás da cidade. Josué e todo Israel se deixaram ser perseguidos, fugindo em direção ao deserto. Todos os habitantes da cidade foram chamados para persegui-los, e eles foram atrás de Josué, abandonando a cidade. Não houve ninguém em Ai, nem em Betel, que não saísse em perseguição a Israel. A cidade ficou vazia e indefesa, enquanto todos corriam atrás dos israelitas. Então o Eterno disse a Josué: aponte a lança que está em sua mão na direção de Ai. Com este sinal, os homens que estavam de emboscada levantaram-se, correram para a cidade e em pouco tempo a incendiaram. Os homens de Ai olharam para trás e ficaram espantados ao ver a cidade em chamas, perceberam que não tinha para onde escapar. O exército que fugia para o deserto deu a meia volta. Josué e todo Israel, quando viu que os homens da emboscada haviam invadido a cidade, notou que a fumaça que subia dela, eles atacaram os homens de Ai. Ao mesmo tempo, os soldados da emboscada saíram da cidade e os homens de Ai
foram cercados pelos israelitas dos dois lados, um verdadeiro massacre. Ninguém sobreviveu, exceto o rei de Ai. Eles o capturaram com vida e levaram até Josué. Ao final da batalha, Israel tinha matado todos os habitantes de Ai no campo no deserto, onde os tinha perseguido. Depois da matança, os israelitas retornaram para Ai e acabaram de destruí-la. Naquele dia, o número dos mortos foi 12.000 homens e mulheres, todos os moradores de Ai. Josué não baixou a lança até que Ai e o seu povo fossem totalmente destruídos por santa condenação. Mas Israel se apossou dos animais e das coisas de valor que restaram da cidade. Segundo as instruções do Eterno a Josué, eles tinham permissão para isso. Olha só, lá em Jericó, Deus disse: tudo que vocês conquistarem das riquezas de Jericó é para trazer para a casa de Deus, para a obra de Deus. Agora, a partir de Ai, todas as outras cidades, os despojos, era para ficar com a casa deles. Quer dizer, o que Acã queria era legítimo. Ele só quis da maneira errada e no tempo errado. Ele queria ter posses para ele. Acã talvez ficou naquela sensação: poxa, por que nós vamos conquistar aqui, estamos se matando e não vamos poder usufruir de nada? Mas Deus quer que aquilo que é primícia seja dele, somente dele, exclusivamente dele. Esse é o princípio das primícias. Então a primeira cidade, os despojos, foi só de Deus. Alguém pode ter olhado e falar: poxa, Deus é egoísta, está pensando só nele. Por que ele não reparte conosco também as bênçãos? A primeira cidade, Deus falou: tudo que vier ouro, prata, tudo que tiver precioso, aquela cidade é para dar para minha casa, para o meu propósito. Mas a partir de agora, todas as outras cidades, os despojos, vai ser para a casa dos israelitas. Deus é generoso. Ele pegou o primeiro, fica parecendo que ele pensa só nele. Mas não. A maior parte ficou com as famílias de Israel. Esse foi o erro de Acã. Foi pensar que Deus não é bom. Toda vez que a pessoa é avarenta, toda vez que a pessoa não é generosa, toda vez que a pessoa é cobiçosa, ela está pensando que Deus não é bom. E como ela pensa que Deus não é bom, ela fica querendo reter e não quer doar. Mas quando você aprende a doar o primeiro para Deus, você pega o segredo de Deus. E Deus é sempre mais abundante que você. Então quando Deus chega em Israel, que não tinha conquistado cidade nenhuma, e falar: a primeira cidade, tudo que vier de mais precioso você dá para mim. Pode parecer: esse Deus só pensa nele, né? Não pensa em nós. Mas não, ele está pensando em nós. Ele está ensinando-nos a santificar, a colocar o primeiro lugar. Então o primeiro lugar da sua energia não deve ser para o trabalho, não deve ser para os negócios, não deve ser para o time de futebol. O primeiro lugar da sua energia deve ser para a casa de Deus. Isso é a advertência de Acã e o ensino da vitória de Ai aqui no capítulo 8. O primeiro é para Deus dar o seu melhor. Por que os cultos dos cristãos são no domingo? Porque domingo é o primeiro dia da semana. É o melhor. Eu amo cultos de manhã porque é o melhor. O primeiro é de Deus. Deus quer nos dar muita coisa, Ele quer nos fazer abundar, mas antes Ele quer que a gente faça abundar seu propósito, sua casa, sua obra. De maneira prática, como eu contribuo? Naquela época, Deus mandou pegar toda a riqueza e dar para os sacerdotes e para o serviço sacerdotal da casa. Hoje, todos os cristãos são sacerdotes. Então eu ensino o que você tem que fazer com o recurso da comunidade. Você deve investir nas fontes de poder da comunidade e de provisão da comunidade, que são os pobres, o órfão e a viúva, os presbíteros que dedicam ao ensino da palavra e aqueles irmãos que são apostólicos. Tem gente que é apostólico para órfãos, outros são apostólicos para a família, outros são apostólicos para necessitados em África, enfim. Invista no primeiro na casa de Deus. Vamos lá para o versículo 28. Josué queimou Ai até o chão, virou resto de fogueira, uma ruína para sempre. Você mesmo poderá ver, se quiser. Ele enforcou o rei de Ai num galho de árvore. No fim da tarde, ao pôr do sol, o cadáver foi retirado. Eles jogaram o corpo na estrada da cidade e empilharam pedras sobre ele. Vocês também poderão ver isso. Versículo 30. Depois dessa batalha, Josué construiu um altar ao Eterno, o Deus de Israel, no Monte Ebal. Ele seguiu as instruções que deixou escritas no livro da revelação de Moisés para Israel. Fez um altar de pedras não lavradas, sem um auxílio de ferramenta de ferro. Sobre o altar para o Eterno foram apresentadas ofertas queimadas e ofertas de paz. Ele copiou a revelação de Moisés nas pedras e escreveu tudo na presença do povo de Israel.
Todo Israel estava ali, estrangeiros, cidadão, líderes, oficiais, juízes, de pé em lados opostos da arca, olhando para os sacerdotes que carregavam. Metade do povo ficou de costa para o monte Gerizim e a metade de costa para o monte Ebal, a fim de abençoar o povo de Israel, conforme as instruções de Moisés. Depois disso, ele leu tudo que estava escrito no livro da revelação, a bênção e a maldição, tudo que estava escrito. Nenhuma das palavras que Moisés deixou registrada deixou de ser lida por Josué diante da comunidade. Homens, mulheres, crianças, estrangeiros e os que acompanhavam a jornada. Depois, então, da segunda vitória, a vitória de Ai, que é a vitória redentiva, eles tinham acabado de frustrar, cair e perder. Eles se arrependeram, ajustaram e venceram. Depois dessa vitória, Josué manteve a lucidez. Edificou um altar de pedras não lavradas. O que significa isso? A pedra não lavrada é a pedra bruta, conforme a própria criação fez. Você sabe a diferença de pedra e de tijolo? Tijolo é feito pelos homens, pedra é feito por Deus. Os altares de Deus têm que ser feitos de pedras, não de tijolo. E o que é a pedra não lavrada? É a pedra sem o trabalho humano. É a pedra conforme Deus fez, é a obra bruta, prima de Deus. Você só precisa encaixar essas pedras e aí colocar o sacrifício agradável a Deus. Jesus é o sacrifício agradável a Deus, que é colocado sobre nós, que somos as pedras não lavradas. São as pedras que o próprio Deus tem feito, está fazendo e nos encaixando uns aos outros. Então, igreja é pedras não lavradas, encaixadas, não é tijolo. Tijolo é obra humana, pedras é obra divina. Filiação é de Deus, clonagem não. O que é o clone? É alguém que é igualzinho você. Filiação é alguém que tem sua semelhança, seu DNA, mas ele tem identidade própria. Isso é filiação. Pedras não lavradas, o altar. Então, Josué fez um altar de pedras não lavradas, colocou um sacrifício ao Senhor e fez sacrifício de paz. E depois disso fez a leitura da revelação de Moisés. Ele guardou o legado, honrando o legado daqueles que vieram antes dele. Ele sabia que a obra e o mover tinha a ver com eles agora, mas ele guardou as revelações que Deus havia dado para Moisés e honrou isso. A melhor maneira de se honrar um profeta, um mestre, um mentor, é honrando o ensino dele, guardando o ensino dele. Josué era um filho de um homem de honra, um homem sábio. Não era um bajulador, ele estava guardando o legado, que é o livro da revelação de Moisés. Fez o altar, fez a declaração e guardou todo o povo dentro do propósito. Esse é o espírito de fé da geração de Josué. Vamos juntos ferir o medo e vencer a frustração de Ai.